a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse texto é muito importante para nós, então preste bem atenção ao que você vai estar lendo junto comigo. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 24, diz assim: Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Deus, por essa palavra que tu nos concedeste, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos, ó Pai, que possamos meditar um pouco sobre esse texto e possamos entender e aplicar em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho mesmo, mas que seja bem claro para os nossos corações, sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Praticamente a gente nunca ouve falar isso em igreja evangélica, não é? A gente ouve falar na Trindade, mas Santíssima Trindade. E nós sabemos o papel importante da Santíssima Trindade em nossas vidas. E todo homem deve saber que é pecador. Todo homem deve saber que é pecador, pois é o que a Bíblia diz e o que nós vemos com nossos próprios olhos todos os dias. Nós olhamos para nós mesmos e vemos pecado em nós. Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. E pecamos todos os dias. Quando a gente aplica o evangelismo explosivo, a gente sempre explica para a pessoa que está ouvindo que por nossa mente passam pelo menos 10.000 pensamentos cada dia. Segundo os psicólogos, mais de 10.000 pensamentos passam por nossa mente. Nós pensamos, ficamos o dia, a noite, pensando. E nós pecamos enquanto pensamos. Pecamos por pensamentos. Pecamos por palavras, e quantas vezes pecamos contra o irmão e contra Deus. Pecamos através das obras que nós todos os dias executamos aqui na terra. Nós somos pessoas que, mesmo sem querer, existe em nós iniquidade, ou seja, pecado. Então, todo homem deve saber que é um pecador. E você conhece bem a segunda pessoa da Trindade? Vamos fazer um elo entre os dois. O homem, o pecador. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vou falar em poucas palavras o que esta pessoa pode fazer por você. O que é que esta segunda pessoa da Santíssima Trindade pode fazer pelo pecador? O que é que ele pode fazer por mim, que sou pecador? E segundo o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores. De qualquer forma, somos pecadores. Nós nascemos de homem e mulher, de pessoas pecadoras, e somos pecadores. Porém, justamente na hora mais amarga do homem, a primeira pessoa da Santíssima Trindade veio em socorro nosso, Deus. Vem em socorro do ser humano para resgatá-lo da morte e do inferno. Quando a gente fala morte, as pessoas sempre pensam na morte física, mas esqueça a morte física, porque essa todos nós um dia teremos que por ela passar.
Mas o Senhor fala da morte, da segunda morte, que é a morte espiritual, que é aquela em que você será separado. Se você for ao inferno, você vai ser separado de Deus eternamente, para viver eternamente no inferno com o diabo e seus anjos. Mas o Senhor, Deus, Ele nos resgata, oferecendo a nós, outra vez, vida. Vida em abundância. Vida eterna. Deus oferece ao homem pecador, através de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vida e vida eterna. Deus nos concede, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, a vida e vida com abundância. Deus, queridos irmãos, no Éden, havia dito que o homem morreria se pecasse. Mas o que ele não contou é que ele mesmo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, iria restituir a vida ao transgressor, ao pecador, que se arrepender de seus pecados. Então, o Senhor se fez homem, vindo como uma segunda pessoa da Santíssima Trindade, através da Virgem Maria, e habitou entre nós. E viveu como nós, homens, e suportou todas as agrúrias da vida, e suportou todas as nossas iniquidades, e sobre ele, Deus colocou nossos pecados, pesou sobre o Senhor. Por isso o Senhor disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, ou seja, passa de mim esta morte, porque ela é muito dura, ela é muito difícil. Mas ao mesmo tempo o Senhor estava aqui pronto. Jesus, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava aqui pronta para obedecer ao seu Pai eterno. E obedeceu. E morreu por mim e por você. Ele deu sua vida para nos resgatar. E se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel para nos perdoar e para nos salvar. A Bíblia diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Está escrito lá em Salmos, no Salmo 103, versos 13 e 14. É como o pai se compadece de um filho, Deus se compadece de nós. E Deus enviou seu próprio filho, o único, que nós chamamos de segunda pessoa da Santíssima Trindade, para suportar tudo por nós pecadores. Para um dia, se nós nos arrependermos, Ele nos abençoar e nos salvar. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe da sua dificuldade na terra. Por isso, Ele está pronto para dizer: perdoados estão os teus pecados. Basta que você se arrependa e entregue sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia continua dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Está escrito em João 3,16. Eu parafraseei o texto que normalmente a gente lê: para que todo aquele que nele crê não pereça. Parafraseado, é justamente isso. Para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno,
mas têm a vida eterna. Então o Senhor nos concede essa bênção. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio para morrer a morte que todos nós merecíamos. Todos nós merecíamos aquela morte. E ele veio para nos dar a vida que só ele mesmo merece. Mas ele nos concede vida. A vida que é dele, ele concede a cada um de nós. Isto é amor, e muito amor por nós. A segunda pessoa da Santíssima Trindade diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que ele é o caminho. Não há outro. Só há um caminho. Jesus Cristo. Não adianta pregar outras pessoas, porque somente Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pode nos salvar, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque somente ele é a vida. Eu quero concluir, meus queridos irmãos, este sermão de hoje, fazendo das palavras do apóstolo Pedro as minhas palavras. Elas estão escritas em Atos 4,12. E esta é a nossa conclusão. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, então não há outro caminho, é só Jesus. Se você está pensando que a sua vida vai ser eterna na terra, esqueça isso, porque não será. Em breve, todos nós estaremos numa vida chamada espiritual. E naquela vida espiritual, que é uma outra dimensão, bem acima da que nós estamos vivendo hoje, nós vamos precisar da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nós vamos precisar da salvação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nenhum, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém?